Tudo bem? Hoje eu vou fazer um relato do meu parto cesárea. Foi particular e foi agendado, foi programado. Bom, o parto ali já estava programado para o mês de julho, de acordo com as contas, e seria realmente no mês de julho, entre os dias 10, no máximo dia 15. Só que aí foi chegando mais próximo e ficou pro dia 8 de julho, né? Então, no dia 8 de julho, às 7 da manhã, eu já me internei, já não estava mais comendo nada. E o médico ele só iria chegar no hospital por volta das 10h30, 11 horas. Então, depois que eu me internei, já em jejum, nós ficamos aguardando o médico chegar. E aí, quando ele chegou, foi super rápido, né? Já entramos pra sala de parto. E foi bem tranquilo, a aplicação da anestesia foi super rápido. Eu até me surpreendi quão rápido foi a aplicação e eu não senti dor nenhuma, não, fiquei bem tranquila mesmo. E já me deitaram, já me prepararam tudo e começou o parto. Também foi muito tranquilo, muito rápido. O médico o tempo todo conversando comigo, explicando agora vou tirar seu bebezinho. E o meu esposo filmou tudo, né? A anestesista sempre acompanhando a minha pressão, respiração e conversando também pra saber se eu tava sentindo alguma coisa. E aí às 11h26 a minha bebê nasceu. Nasceu a Laura, né? E com 52 centímetros e 4,5 kg. Então, todo mundo ficou abismado com o tamanho dela. Ela foi a maior bebê naquele dia que nasceu. Aí meu esposo acompanhou ela até a sala para tomar banho e vestir a roupinha. E o engraçado que a enfermeira que tava vestindo ela, tentando vestir ela, não tava conseguindo, porque a roupinha já não tava dando nela. E meu esposo disse que penso, não, eu vou sair, vou comprar roupas pra ela maior, porque não vai entrar. Mas deu bem na continha mesmo, alguns botões ficaram até estouradinhos. Porque ela foi muito grande e a gente não esperava, porque na última ultrassom ela tava com um pouco mais de 3 quilos e assim, 2 semanas depois ela já estava com mais de 4 quilos. Então foi um aumento que a gente não esperava. Então, após finalizar, eu fiz a laqueadura, que já estava nos nossos planos, nós já temos um filho. E nós decidimos finalizar, né? Nós temos um filho, um menino. E agora veio a nossa pequena Laura, um casalzinho, e decidimos finalizar fazendo a laqueadura. Então, eu fiz a laqueadura e fui pro quarto, né, encontrar com a minha bebezinha. Então, assim que eu cheguei no quarto, eu a conheci melhor, porque naquele, né, assim, tirou ela, me mostraram, mas eu tava tão emocionada, né, tão feliz, porque foi um sonho tê-la, né, completar a nossa família, porque ela veio completar a nossa família, que eu fiquei muito emocionada. Eu olhava pra ela e eu dizia, bem-vinda, filha, te amo, filha. E ela é um amorzinho mesmo, é um presente. Então, indo pro quarto, assim que fui pro quarto, já amamentei. O meu esposo colocou ela pra mamar, já que eu não conseguia me movimentar ainda. Ele colocou ela pra mamar. E eu também me surpreendi o quão rápido foi o efeito da anestesia, porque poucas horas depois, acho que no máximo 2 horas após eu ter ido pro quarto, eu já comecei a mexer minhas pernas, mas eu não levantei. E aí já começou a aplicação de medicamentos, né? E para não sentir dor e gases, essas coisas, e eu não tava falando.
eu falar, mas bem pouco, né? E aí, por volta de umas 6h30, 7 horas, meu esposo deu uma saída do quarto, eu fiquei com o nosso filho e a bebê. E do nada eu comecei a sentir umas dores muito fortes e ânsia de vômito, vontade de vomitar. E era como se fosse contração, porque eu sentia vindo das costas pra frente. E foi tão forte, uma das dores foi tão forte que eu me curvei toda. Eu tava acabando de sair do efeito da anestesia, eu me curvei de tanta dor. E eu gritei: chama o seu pai. Meu filho correu para procurar o pai dele e veio me ajudar. E eu comecei a me curvar e senti saindo algumas coisas, né? Só que eu tava molhando as minhas costas, está saindo muito sangue, muito sangue. E aí meu esposo chamou a enfermeira e quando ela veio olhar, ela viu que não era só o sangue líquido que tava sendo coágulos de mim. E gente, a dor insuportável, parecia que eu tava tendo um filho realmente, né? E muitas contrações. Quanto mais contrações eu tinha, mais eu expulsava, mais o meu corpo expulsava esses coágulos. Meu esposo falou que era do tamanho de uma bola pequena, mais ou menos, os coágulos que saíram, que foi muito coágulo. E após eu parar de ter essas contrações fortes e expulsar, a enfermeira começou a pressionar o meu útero, porque ela sentiu que tinha alguma coisa ainda lá dentro. Então ela pressionou muito, e quanto mais ela pressionava, mais saía. Então a gente aconteceu isso. Ela disse: não, é super normal, depois ficar sangrando um pouco e acontece isso, o corpo expulsa o sangue que ficou retido. Tudo bem, aceitamos a informação, né? Então ela não, vou tirar a sonda e você vai tomar banho e tudo mais. Depois que ela tirou a sonda, ela perguntou se eu conseguia me levantar. Eu disse: não, vou tentar, não sei se... Não. Aí meu esposo, ainda bem que ele é grandão pra me segurar. Então ele me ajudou a levantar. Eu fiquei sentada um tempo na cama. Aí eu voltei novamente a vomitar e me senti muito fraca. E aí eu tive primeiro a sensação de desmaio, né? Eu acredito que eu não desmaiei ainda, eu não cheguei a desmaiar propriamente, né? Mas eu fiquei bem mal mesmo um tempo. E aí a enfermeira lavou meu rosto, colocou água fria para eu ir recobrando as forças, né? E aí em seguida eu não sei, consegue até o banheiro? Eu disse: não, vamos tentar. E quando eu fiquei em pé, eu acho que pro banheiro, da cama pro banheiro eram uns 4 passos, eu não dei 2, eu fui caindo. Aí ela correu, pegou uma cadeira, eu sentei, e aí eu desmaiei realmente. Eu desmaiei porque essa parte ficou em branco pra mim. E após isso, aí eu fui voltando, mas muito fraca, e ela jogando água em mim pra eu acordar e me chamando. E meu esposo também me chamando. E aí ela disse: não, vou dar banho em você aqui mesmo. Só que aí depois de um tempo ela perguntou se eu conseguia caminhar um pouco mais até o banheiro pra sentar na privada. Eu disse: não, eu consigo. Eu sentei lá. Só que aí eu desmaiei novamente. Aí foi o segundo desmaio, ele foi, acredito que foi um pouco mais demorado. E aí, quando eu fui voltando, eu vi que realmente o meu esposo estava meio desesperado com a situação. Aí eu consegui tomar banho, assim, bem rápido. E quando eu tomei banho, né, que foi passando, eu me senti um pouco melhor, mas ainda muito fraca. E voltei pra cama. E ela disse que era super normal. Não, isso é normal, acontece na maioria dos casos. No outro dia, aí tudo bem, passou a noite, eu sendo medicado, não aconteceu mais. Eu ainda consegui durante a madrugada levantar da cama, sentar um pouquinho, trocar sentada a bebezinho. No dia seguinte o médico foi lá me ver, ele viu que estava tudo certo, mas a gente comentou a quantidade de sangue que eu havia perdido e ele disse que era normal também.
Na segunda-feira, isso foi no sábado, passei o domingo lá, tranquilo, mas eu já tava bem amarelada. Eu percebi pelas fotos a diferença de quando eu cheguei lá para o dia seguinte. Eu já tinha mudado a aparência, mas eu continuei comendo e andando e falando. E aí na segunda-feira eu fui para casa, vim para casa, mas à noite eu não consegui dormir porque eu tava com muita pressão no peito e muita falta de ar. Então não consegui dormir, mas eu cochilava, acordava, mesmo assim não fui para emergência, fiquei em casa. No dia seguinte, novamente, e aí já vinha dor de cabeça e o inchaço começou a aumentar muito. Eu comecei a ficar muito inchada e começou a doer, né? As pernas que estavam inchando muito mais começaram a doer, porque já estava inchando muito. Começou a dobrar, de tão inchado, algumas partes, as dobrinhas, as dobras começaram a inchar também. E aí eu fui para emergência e expliquei a situação. Aí tem que ser com a obstetra, né? Os primeiros 30 dias após o parto é com a obstetra ainda. Não, tá tudo normal, tudo bem. Olhou minha pressão, tava 14 por 11. Não, tá um pouquinho alta, mas nem tanto. Vou te dar um remédio para pressão. Você pode para dor, você pode ir para casa e esse inchaço vai passar. No máximo em 30 dias. Beleza. Voltei para casa, não consegui dormir novamente. No dia seguinte, meu esposo foi comprar um aparelhinho de pressão pra gente ficar monitorando em casa. E acontece que minha pressão estava 19 por 12. Nós voltamos para emergência e foi passado mais remédio para pressão e remédio para dor somente. E eu explicando que eu estava com falta de ar, que eu não conseguia dormir, que eu estava inchando muito e a médica de plantão só dizia que era normal, que ia passar. E só remédio para pressão, só o captopril e remédio para dor e volto para casa. E aí, numa dessas, aí voltei para casa, no outro dia fui de novo. Nesse dia, eu não sei se foi na quinta-feira à noite, eu não fui me consultar com a obstetra porque ela estava fazendo um parto. Então eu fui com o clínico geral mesmo. E além dele falar que era normal, novamente, ele pediu um hemograma. Eu fui fazer, só que ele me liberou por conta da bebê, para não ficar com a bebezinha no hospital. Só que aí foi solicitada uma nova coleta, deu algum erro lá, só que eu não estava no hospital porque eu fui liberada. Então, só que no outro dia eu voltei novamente, porque eu não estava me sentindo bem. E aí eu comecei a entrar em contato com o meu obstetra e explicar para ele. E de tanto encher o saco dele com relação ao inchaço, à pressão, aí ele pediu para eu começar a tomar um remédio chamado metildopa, que é de pressão. Voltar para a emergência e pedir alguns exames para o médico de plantão. Aí eu pedi esses exames e fiquei aguardando o resultado para enviar para ele. Assim que eu enviei o resultado, ele pediu para que eu esperasse falasse com a obstetra de plantão para ela dar uma olhada. Só que aí ele não tinha falado nada, pediu para eu passar para ela. Só que eu sou técnica de laboratório, eu entendo um pouco de resultado de exame, só que eu tava tão transtornada que eu olhei e está normal. Só que quando ela viu, ela foi muito antiética, essa pessoa, não vou chamá-la de profissional, porque ela não foi profissional comigo, e disse eu acho que era assistente dela, olha só o que mandam pra mim, esse pepino, ela precisa tomar sangue, precisa ser internada. E isso, eu tava em pé na frente dela e ela me tratando como se eu não estivesse ali. E aí eu entrei em desespero, começamos a ligar para o médico, só que o médico não atendia. Segundo ele, o seu telefone havia descarregado. E essa médica, ela foi muito grossa conosco, disse que não iria me internar, que não tinha onde me internar. Detalhe, plano de saúde, né? Então, que não poderia fazer nada. Basicamente ela disse isso, que não poderia fazer nada.
E aí eu disse, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora pra casa, liga pro médico e pede a ele um remédio pra eu tomar em casa, que me cure. Gente, quando eu cheguei, me acalmei um pouco no carro, meu esposo estava falando com o médico, eu me acalmei um pouco no carro, eu simplesmente percebi que eu tinha perdido metade do sangue do meu corpo. Eu estava com apenas 2 milhões de hemácias. É de 4 e um pouquinho a 5 e um pouquinho em mulher adulta. Eu estava com 2 milhões de hemácias. E a hemoglobina estava também 6, eu não lembro se é 6%, onde o normal é 12 acima. E eu estava em pé ali, né? E o médico disse, não era pra você estar em pé. Eu não entendo como você conseguiu ficar em pé. E na minha cabeça, eu respondi pra ele, eu fiquei em pé porque Deus estava me segurando o tempo todo, porque quando eu andava, toda vez que eu me levantava, eu sentia vontade de cair, mas eu não caía. Eu só sentia a vontade, mas eu não caía. E aí, já era, esse episódio já tinha virado pra sexta-feira à noite, quando essa médica disse que o hospital não iria me internar, que ela não iria se responsabilizar por mim, que o meu médico que tinha que resolver. E ele disse, olha, vamos manter a calma, continua com o remédio da pressão, eu vou passar um remédio pro sangue, que é o Combiron, você vai pra casa, toma ele, se alimenta direito, e amanhã de manhã você volta, mas volta de malas prontas para passar o dia no hospital, porque realmente você vai ter que tomar sangue e ficar em observação. Nós voltamos pro hospital às 9 horas da manhã do sábado e chegando lá fui atendida rápido e por outra obstetra de plantão que já tinha me atendido, inclusive, e disse que era normal a situação, que tinha dito que era normal a situação e não tinha pedido nenhum exame. Mas aí ela viu esses exames que eu tinha feito e ela foi bem atenciosa quanto a isso. Ela disse, não, Flor, você precisa tomar sangue, me explicou, não se preocupe, não precisa ser internada, você pode tomar na área de medicamentos lá, deitadinha, que na área de medicação tem camas, tem leitos. Então você pode ficar lá quietinha tomando seu sangue, tomando sangue e pronto, não precisa ser internada, fazer nada demais. E verificar a pressão. Então foi colhido o sangue para enviar para o banco de sangue para saber a compatibilidade. Fiquei aguardando, a pressão continuava super alta, então eu tomei hidralazina na veia, continuei com o Meltidopa e tomando o captopril sublingual. Mesmo assim a pressão não baixava e eu continuava inchando. Eu fui tomar, foi passado para mim 2 unidades de sangue, são 2 bolsas de sangue de 350 ml cada uma. E eu fui começar, de 9 horas da manhã que eu cheguei, eu fui começar a tomar esse sangue às 6h30 da noite. Quando eu comecei a tomar o sangue e continuou a verificação da pressão e nada. Eu tomei muito remédio para pressão, a minha língua embaixo ficou toda cortada de tanto remédio sublingual. E eu tomei as 2 unidades. Eu fui sair de lá, era meia-noite. Eu cheguei em casa meia-noite um pouquinho. E o médico falou, olha, não é a recuperação total. É para repor um pouco daquilo que você perdeu. E realmente não dá. Ele disse que não acreditou no que eu tinha contado, porque eu estava em pé, andando, falando. Ele disse, uma pessoa que perdeu a quantidade de sangue que você perdeu era para ter entrado em choque e morrido. E isso não aconteceu. Por isso que a gente não acreditou. Nem os meus colegas acreditaram, quando você disse que estava sentindo tudo aquilo, eles não acreditaram. E eu sempre ressaltei que eu tinha perdido muito sangue. O tempo todo, todas as vezes que eu fui para emergência, eu ressaltei que eu tinha perdido muito sangue, mesmo assim não havia sido solicitado nenhum exame e eles também não acreditaram. E então, isso não é para você ter entrado em choque e morrido, porque é incomum acontecer isso pós-parto. É atonia uterina, que o que acontece é que o útero ele não se contrai para parar o sangramento. Então ele continua sangrando
até a mulher morrer, né? E o que aconteceu comigo foi que eu fiquei sangrando, uma hora ele parou, o sangue coagulou e em seguida o meu corpo expulsou esse sangue. Eu lembro que após finalizar a cirurgia, a anestesista me falou que estava aplicando ocitocina em mim. A ocitocina ela serve para ajudar nessa contração uterina, mas em mim não funcionou. Segundo o meu obstetra, foi aplicado 3 vezes em mim a ocitocina e não funcionou. Então, ele disse que é incomum isso acontecer, por isso que não acreditaram. E juntamente a pressão. Então, comigo aconteceu 2 coisas de risco e 2 coisas raras, segundo o médico. A atonia uterina pós-parto e a pressão alta que poderia ocasionar a pré-eclâmpsia, né? Então, a preocupação foi ao extremo. E junto a tudo isso, eu ainda estava amamentando a minha bebê. Em nenhum momento eu parei de amamentar, mesmo lá tomando sangue. Quando eu terminei a primeira bolsa, eu dei um tempo, tomei outro medicamento para pressão e fui lá amamentar ela. E o meu esposo com a minha bebê o tempo todo na recepção do hospital, gente, porque não tinha um lugar pra gente ficar reservado. E eu também não queria expor minha filha àquele ambiente da medicação, que é o setor que toma medicação, até porque ela completou 1 semana de vida dentro de um hospital comigo. E assim que terminou todo esse processo de tomar o sangue e tudo mais, nós voltamos para casa e eu entrei numa alimentação muito rigorosa. Tomar o Colbirol com vitamina C para ajudar na absorção, muitas folhas verdes escuro, suco de laranja com cenoura e beterraba, né? E 3 remédios para pressão: metildopa, hidralazina, de 6 em 6 horas, e o captopril sublingual de emergência. Se a minha pressão subisse muito, eu tinha que tomar ainda o captopril sublingual. E isso aconteceu, eu ter que tomar esse sublingual por uns 3 dias ainda, que a pressão realmente não estava baixando. E 3 dias depois, eu comecei a desinchar, né? E a pressão começou a baixar também. Ela não ficou como estava antes. Durante o pré-natal, minha pressão ficava em 10 por 8, 11 por 9. Nunca nem chegou a 12 por 8 a minha pressão durante a gestação, né? Então, foi super normal. E ele disse que não conseguia entender. Então, agora eu já fui ao cardiologista para fazer o mapeamento, para entender um pouco mais do que aconteceu. Graças a Deus, já estou recuperada. A minha bebê já completou 1 mês. E eu completou 1 mês e eu também completei 1 mês de vida. Por quê? Porque era para eu ter partido dessa para melhor ou para pior, porque a morte não é bom para ninguém. Mas Deus me manteve firme e forte, não só pela minha bebezinha que tinha acabado de nascer, mas pelo meu marido e pelo meu filho também. Então, só um pouquinho do que aconteceu. No geral, não foi tão bom o meu parto, mas foi bom. Eu tive um pré-parto tranquilo, tive um parto tranquilo, apenas o pós-parto que não foi tão bom, que não foi realmente bom, porque eu fiquei muito debilitada, e a questão que emocionalmente abala qualquer pessoa. Eu fiquei muito abalada emocionalmente, principalmente após tomar o sangue. Eu cheguei destruída em casa, não fisicamente. Fisicamente eu já estava destruída há dias, mas emocionalmente. Eu cheguei em casa destruída emocionalmente. Eu desabei quando eu cheguei em casa. Meu corpo todo tremia e eu não parava de chorar. Eu desabei, né? E eu precisei de algum tempo para me recuperar. E emocionalmente. Então, esse primeiro mês, ele foi um mês de recuperação
minha emocional e física também. Eu fiz agora recentemente mais um hemograma de acompanhamento e meus níveis já estão normais, graças a Deus. Eu consegui recuperar tomando o Combiron e com a alimentação, certo? Mas já foi para minha primeira consulta pós-parto, né? Após os 30 dias, já fui para a primeira consulta e eles disse que tá tudo normal. Eu tinha feito um eletro e outros exames e tá tudo normal. Realmente ele não entende o que aconteceu, eu tenho que continuar fazer esses exames com o cardiologista para ver o que com relação à pressão que aconteceu. E exercício, que é uma coisa que eu pretendo voltar a fazer, eu ainda não posso, porque eu tive uma anemia severa. Então eu tive uma anemia severa e pode ser que ao voltar a fazer exercícios mais pesados eu possa ter uma recaída, né, uma fraqueza, alguma coisa. Então a única coisa liberada é caminhada leve, bem leve, só caminhando sem compromisso. E aos poucos e voltando. Exercício mesmo, após 90 dias tomar por mais 2 meses o Combiron para garantir 100%, né? Então, foi um pouquinho aí do meu parto. Espero que vocês gostem das informações passadas, gostem do meu relato e possa ajudar algumas pessoas. Até mais!